Namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos vocês, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira, sempre que possível ao vivo aqui com vocês, ouvintes, trazendo os temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia. Com o seu patrocínio, ouvinte, caro telespectador que também está nos acompanhando pela Ustream. Você que está aí na página da rádio, veja aí abaixo do nosso playlist, temos aí a janela da Ustream. Você também pode nos ver, além de ouvir. E aqueles que estão nos acompanhando pelo áudio da rádio, também nas gravações aí na seção de áudio da Loja Esotérica Virtual. Agradecemos muitíssimo a presença, a audiência, o carinho de vocês, ouvintes, para esse nosso programa que visa levar os temas da espiritualidade, com o viés do ocultismo, do esoterismo e da sabedoria divina, a grande doutrina dos mestres da grande fraternidade branca. Aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho, levando para vocês, ouvintes, aí os temas do livro O Sistema Solar. É a temática que nós estamos estudando com vocês, este maravilhoso livro do Major Arthur E. Powell, que na verdade é uma compilação dos escritos de Annie Besant, de Charles Leadbeater, de ideias de Helena Blavatsky. Realmente um material que vale muitíssimo a pena o estudo. E no dia de hoje, ouvintes, nós vamos levar para vocês aqui mais um capítulo do livro O Sistema Solar, o 12º capítulo, denominado A Ronda Interior. É um tema muito interessante, ouvintes, que vai nos falar exatamente sobre a possibilidade, ouvintes, da passagem de um sistema planetário para outro, de um planeta para outro, e aquilo que acontece naturalmente, ou seja, que a vida transita entre os diversos globos do nosso sistema, nós vamos ver que há outras possibilidades, inclusive a aceleração dos seres na evolução dentro da Ronda. Quando realmente há a possibilidade, que normalmente é antevista pelos mestres de sabedoria, de acelerar a evolução de um indivíduo, ele pode ser avançado, ouvintes, dentro das rondas planetárias. Nós vamos ver isso com detalhes, ouvintes, e o livro O Sistema Solar, ele tem um gráfico que exatamente trata desse assunto, ouvintes. Ele começa esse 12º capítulo apresentando o gráfico. Aqueles que estão me vendo pela Ustream e também pelo vídeo gravado estão aí já com a imagem nas suas telas. E você que está aí só me ouvindo tem que imaginar aí esse gráfico que traça exatamente a conformação da cadeia terrestre ou de qualquer outra cadeia, que ao invés, ouvintes, daquele conceito que é normal, que é natural entre as pessoas que imaginam que o nosso sistema tem apenas um único planeta, qualquer planeta do sistema solar, ouvintes, na verdade ele tem um grupo de 7 globos. São sempre 7 planetas, não necessariamente 7 planetas físicos. Na verdade, a conformação atual da nossa cadeia terrestre é exatamente essa que nós estamos mostrando aqui para vocês. Nós temos 7 globos, como nós dissemos, sendo que 3 são planetas físicos, que são o planeta Marte, o planeta Terra e o planeta Mercúrio.
E por que a cadeia terrestre tem esses 3 planetas físicos? Esta possibilidade, ouvinte, só existe porque exatamente esses 3 planetas, juntamente com Vênus, formam o que é chamado o Sistema Solar Interior. Ou seja, são os planetas que estão mais próximo do Sol e estão separados dos grandes planetas gigantes e gasosos por um cinturão de asteroides que está um pouco além do planeta Marte, e exatamente ali também deveria estar um outro planeta do nosso sistema solar. Na verdade, ali está em formação um planeta que também vai ser usado na evolução aqui no sistema solar. Mas vamos falar aqui do nosso esquema, né, que tem 3 planetas físicos, 2 planetas astrais e 2 planetas puramente de matéria mental. E sempre, ouvintes, alertando não confundirmos esses planetas astrais e esses planetas mentais com a aura astral e com a aura mental do planeta Terra. Na verdade, são planetas totalmente independentes. Então, o livro aqui do Powell diz o seguinte: no segundo capítulo se tratou das rondas e vimos que cada globo de uma cadeia se torna, a seu tempo, plenamente ativo. Em seguida, entra num período de obscurecimento, enquanto o globo seguinte, na ordem, se torna plenamente ativo por algum tempo. O processo se repete e cada globo da cadeia desfruta assim de 7 períodos de plena atividade, com períodos intervenientes de obscurecimento ou pralaya. Então, voltando ao gráfico aqui do livro, que é o diagrama 22, que na edição em português está na página 75 do livro Sistema Solar, nós vemos ao centro, então, o Logos, que é o Logos planetário, porque o centro de tudo, ouvintes, é exatamente o Logos. Não existe outro centro do sistema. Existe uma inteligência espiritual, é o próprio espírito da Terra, é ele que comanda, ouvintes, a evolução aqui no nosso pequeno planeta azul e também no planeta Marte, em Mercúrio e nos outros planetas invisíveis de matéria astral e de matéria mental. Então nós percebemos aqui no gráfico que o globo D, que é exatamente o centro da atividade do sistema planetário terrestre atual, é exatamente o planeta Terra. Então, nesse atual período, a atenção do Logos planetário está totalmente focalizada na Terra. Mas, como nós estamos estudando, ouvintes, já esta atenção se desligou da Terra em 3 ocasiões anteriores, porque a atenção do Logos ela vai se alternando nos 7 planetas do sistema. Então, nesse momento que o Logos planetário está realmente com a sua vida, com a sua consciência totalmente focalizada na Terra, a vida em todos os sentidos está mais ativa aqui nesse planeta. E quando terminar, ouvintes, aqui o período evolutivo da 7ª grande raça humana, a atenção do Logos irá se retirar do planeta Terra e vai se dirigir para o planeta Mercúrio. Então, a vida física na Terra ficará extremamente reduzida. Mas vamos continuar aqui com a descrição do livro. Então, quando a atenção do Logos planetário ele se desliga de um planeta, ele entra no que no ocultismo é chamado pralaya, que é um período de repouso.
Então a vida se dirige para o outro globo, que estava em Pralaya, e sai do Pralaya e passa para um estado de atividade chamado Manvantara, se bem que um Manvantara apenas global. E o livro diz aqui: outro modo de descrever o fenômeno é dizer que quando o Logos fixa sua atenção em um determinado globo, a vida ali se incendeia e a evolução dos reinos faz rápida pressão para frente. Quando ele retira sua atenção do globo, a vida se desvanece, as rodas do progresso se retardam e a onda da vida se transfere para o globo, que lhe atrai a atenção em seguida. E aí que vem a informação interessante, ouvintes. Mas em nenhum dos globos a vida morre de todo. Ou seja, a vida permanece, nem que seja de forma embrionária, nos outros mundos, nos outros planetas. E empregar-se-á a expressão onda vital para designar a transferência da vida de um globo para o outro. Então, exatamente esse diagrama que nós estamos mostrando, o 22º, ele expressa a ideia que nós estamos tratando e mostra um globo em pleno resplendor da atenção do Logos, ao passo que os outros 6 gozam apenas de um minúsculo raio de sua radiação e se acham, por conseguinte, num estado de obscurecimento parcial, mas não completo. E a passagem da onda vital de um globo para outro é um processo gradativo, em que se registra considerável imbricação. Tomando-se, por exemplo, nossa própria cadeia planetária, no momento atual, se bem a atenção do Logos esteja fixa agora, especialmente em nossa Terra, que goza, assim sendo, de um período de máxima atividade, ainda existem em cada um dos 6 outros globos da nossa cadeia terrestre representantes ou núcleos de todos os reinos da vida, que servem pelo menos a 3 propósitos. Então, ouvintes, é muito interessante esta abordagem, porque ela traz exatamente o conhecimento de que, apesar, ouvintes, desses planetas que nós estamos afirmando aqui que estarem dentro da cadeia terrestre parecerem inativos, na verdade eles ainda têm centros de vida nos 7 reinos da natureza. Então, tanto o planeta Marte quanto o planeta Mercúrio, e é essa a compreensão que nós temos que ter, esses 2 planetas físicos têm os 7 reinos de evolução de forma diminuta, mas eles ainda estão lá. Ou seja, tanto em Marte quanto em Mercúrio ainda existe vida elemental, existe obviamente o reino mineral e os reinos que o ser humano está lá com os seus robôs e com as suas sondas tentando descobrir. Ou seja, o reino vegetal, o reino animal e também o reino humano. Ou seja, de alguma forma, ouvintes, ainda existe humanidade física no planeta Marte e no planeta Mercúrio. Pode ser que isso esteja, inclusive, sendo preservado apenas ao nível genético. Ou seja, pode ser que alguns seres até diminutos unicelulares mantenham o DNA físico ativo nesses planetas, para que quando a atenção do Logos se transfira para aquele globo, ele então ative a vida. Porque, obviamente, ouvintes, que essa teoria, que me desculpem os cientistas, mas essa teoria maluca de que
no início da vida desse planeta, havia uma sopa de elementos químicos que foi bombardeada pelas emissões cósmicas, né? Pelos raios cósmicos, pela luz, pelos raios, pelos ventos, pelas pressões atmosféricas, pelas marés, né? Geradas pela gravidade da Lua. Tudo isso levou essa sopa de elementos químicos a gerar a vida como nós a conhecemos, gerando os aminoácidos, gerando o RNA e gerando o DNA. Realmente, o cientista que sustenta isso, ele seria melhor ele sustentar que realmente seria possível ganhar na loteria sem jogar, ouvintes. É uma coisa absurda que vale a você dizer que você joga 50 mil peças para o alto e elas vão se trombando e caem com um avião Boeing 747 montado no chão, prontinho para decolar. É uma coisa completamente absurda. E isso, ouvintes, realmente não acontece. A vida, ouvintes, ela é uma expressão da consciência, do espírito. E é exatamente o espírito planetário que mantém esse foco consciente nos planetas. E nos planetas invisíveis, ouvintes, que são puramente astrais e puramente mentais, é muito mais fácil a existência dos 7 reinos, dos elementais até o reino humano, porque ali, obviamente, não existe a necessidade da forma física. Mas nós temos que ter, ouvintes, em mente que para nós é muito importante a vida num planeta físico como esse que nós temos, porque essa resistência, essa inércia que a matéria tem, que a matéria nos oferece, nos ajuda no nosso progresso. Por mais que nós não queiramos reconhecer, ouvintes, mas esse é um princípio que realmente traz uma verdade muito grande. Então a manutenção desse centro de vida nos 7 globos, elas têm 3 propósitos que nós vamos elencar aqui para vocês. O primeiro dos 3 propósitos é o seguinte: a manutenção desses núcleos dos 7 reinos de vida nos 7 globos da cadeia, tanto a terrestre como de outros planetas, evitam, primeiro propósito, evitam a necessidade de recriar as formas para os reinos de vida que ocupam durante os períodos seguintes e sucessivos de plena atividade. Fornecem assim a semente da qual se desenvolverão as formas quando a atenção do Logos for mais uma vez dirigida para o planeta em atenção na ronda seguinte. Então, ouvintes, é como nós estávamos dizendo, ou seja, nesses 3 planetas físicos que fazem parte da cadeia terrestre, existe o núcleo vivo dos 7 reinos da natureza. Mesmo que a atenção do Logos planetário não esteja atualmente em Marte e não esteja em Mercúrio, lá existem esses núcleos de vida dos 7 reinos, e isso, como nós dissemos, vai facilitar quando a atenção do Logos se voltar novamente na próxima ronda, né? Porque a ronda, já foram dadas 4 rondas, 4 voltas e meia, e voltamos à vida na Terra. A atenção do Logos planetário vai sair da Terra e vai se dirigir para Mercúrio. Depois ela vai para o planeta astral, que é o planeta F. Depois ele vai para o planeta mental, que é o globo G. E aí vai estar terminado o 4º giro completo, as 4 primeiras rondas. E aí vai começar a 5ª ronda,
que vai começar pelo primeiro planeta mental, o planeta A, né? Estão aqui no gráfico, na parte superior aqui desse gráfico. Então ele vai iniciar no planeta à esquerda, né? O primeiro planeta mental, vai passar depois para o segundo planeta, o planeta B, que é astral, e finalmente vai retornar até Marte. Então, quando a atenção do Logos retornar a Marte, será necessária então a ativação daqueles princípios vitais dos 7 reinos que ali estão. O segundo propósito é o seguinte: servem de campos evolutivos para entidades que estejam, de um modo ou de outro, atrasadas em relação aos seus semelhantes. Ou seja, quando determinados indivíduos, determinadas chispas divinas, realmente não atingem as devidas evoluções, os devidos progressos de consciência requeridos na passagem da ronda, realmente os repetentes podem ficar para trás e fazerem parte desse núcleo que fica preservando a vida. E isso, ouvintes, faz parte também do esquema para a evolução, porque se essas mônadas, essas chispas divinas, continuassem junto com as outras, com certeza elas iriam atrapalhar ao invés de auxiliar a evolução. Elas ficam como retardatárias. E o terceiro propósito para esses núcleos remanescentes dos 7 reinos em cada um dos 7 globos servem de invernadas para entidades que realizam progressos inusitadamente rápidos. E aí realmente está, acho que, o grande propósito de se manter núcleos dos 7 reinos nos 7 planetas. E isso é uma das coisas mais esotéricas das doutrinas orientais, que, se vocês quiserem um dia pesquisar isso com mais detalhes, procurem o tema, principalmente na doutrina secreta, dos Lokas e Talas, né, que tratam exatamente dos globos, das locas, ou seja, dos lugares do sistema solar, e os caminhos para chegar a essas locas, que são os talas. Então, locas e talas é um dos temas mais esotéricos. E exatamente, ouvintes, quando os mestres selecionam discípulos, eles podem acelerar esses discípulos dentro da ronda. E aí, obviamente, a evolução do indivíduo fica mais rápida, mas com certeza a pessoa paga um preço alto também por isso, porque ela vai participar da vida, né, no caso nosso, de seres humanos que já atingimos o reino humano, ir para o planeta Mercúrio, ou ir para os planetas que não têm matéria, os planetas astrais, ou planetas mentais, ou ir para o planeta Marte, e no caso de Mercúrio, de Marte, significa uma encarnação física, ou seja, o indivíduo teria que se encarnar no planeta Mercúrio ou no planeta Marte, sendo que a atenção do Logos não se encontra naqueles planetas, e eles terão que participar da vida da humanidade naqueles planetas, com o intuito de, assim, ouvintes, esgotar karmas pessoais e, obviamente, ter ainda um atrito, ou ter ainda uma inércia ainda muito maior do que aquela que nós temos aqui na Terra, e com a devida assistência dos mestres, o indivíduo vai progredir muito rapidamente. Então vamos aqui ver a explicação aqui sobre esses 3 propósitos. É óbvio que, se não ficassem representantes dos reinos em cada globo,
far-se-ia necessário despender grande quantidade de trabalho e de tempo sempre que um globo entrasse em plena atividade na reconstrução de miríades de formas capazes de ocupar os reinos da vida. Esse curso seria altamente antieconômico, e o expediente de deixar um núcleo de cada reino em cada globo, então dispensa todo esse esforço. O núcleo de cada reino permanece pequeno. Por via de regra, mantém suas quantidades mais ou menos no mesmo nível através dos muitos milhões de anos que transcorrem antes que o planeta volte a ser ativo. Quando chega a sua vez novamente de plena atividade e um vasto número de entidades está pronto para encarnar-se nele, a raça estacionária está lá como núcleo, torna-se de repente espantosamente prolífica. Introduzem-se depressa grandes mudanças e aprimoramento de todo o gênero, e logo se desenvolve veículos capazes de receber a irrupção iminente de entidades muito mais altamente desenvolvidas do que as que constituem o núcleo original. De certa forma, esse processo está acontecendo também no planeta Terra nesse exato momento, porque nos últimos 100 e poucos anos, desde o final do século XIX, passando pelo século XX e agora no começo do século XXI, houve uma explosão demográfica realmente estupenda. Para vocês terem ideia, quando foi no ano de 1900, esse nosso planeta Terra tinha 900 milhões de pessoas encarnadas. E agora, neste ano de 2011, onde nós nos encontramos, já existem mais de 7 bilhões de pessoas encarnadas. E aí, obviamente, aquelas pessoas, né, que não acreditam na reencarnação, né, perguntam sempre para nós, tentando fazer uma pegadinha, mas da onde que estão vindo tantos espíritos assim, né? Se só tinham 900 milhões e agora tem 11 bilhões, da onde que está vindo tanta gente? E obviamente elas não têm essa informação, ouvintes, que nós estamos sempre passando aqui para vocês, que só no reino humano nós somos 60 bilhões de chispas divinas. E existem outras tantas bilhões no reino animal, no reino vegetal, no reino mineral, aonde inclusive as almas são coletivas, né? Vocês não devem imaginar, ouvintes, que quando vocês estão pisando na grama num determinado jardim, que cada graminha, cada folhinha daquela ali tem uma chispa divina, ouvintes. Não é assim que funciona, pois existe uma chispa divina que está trabalhando uma alma coletiva que pega milhares e milhares, quiçá até milhões de plantas numa determinada área. É uma alma coletiva. E com os animais também. Os animais não têm alma pessoal, né? Então, mesmo os nossos animais domésticos, os cães, mesmo os mais inteligentes, não existe uma chispa divina dentro do corpo de um determinado cão, mas sim vários animais, cerca de 20, 30 até uma centena de animais, de cães, de gatos, fazem parte de uma alma coletiva, onde existe um único espírito, uma única chispa divina. Só no ser humano, ouvintes, é que existe exatamente o esquema completo. Só no ser humano existe uma chispa divina, uma alma e um corpo. Esta que é a grande diferença do ser humano para os demais reinos da manifestação, e nós deveríamos, ouvintes, aproveitar muito esta oportunidade que nós temos de estarmos aqui já nessa condição, porque os animais
ainda terão que passar muitos e muitos milhões de anos, ouvintes, para chegar no nível que nós já estamos. Então nós temos que fazer por onde? Aproveitar, ouvintes, para elevar ainda mais a nossa consciência. Aproveitar essa grande oportunidade de estar tão próximo da nossa chispa divina. E no segundo bloco do nosso programa nós vamos continuar falando sobre as rondas interiores, que são exatamente a possibilidade da vida estar ativa, mesmo que precariamente, em todos os planetas, os globos de uma cadeia. E finalmente nós vamos falar da aceleração que pode acontecer, ou seja, seres humanos podem ir para os outros planetas, deixando a onda normal da vida e dos bilhões de seres que estão encarnados aqui. E só completando aquela informação, aquele raciocínio que eu estava fazendo, exatamente essa explosão demográfica que nós temos hoje, ela é a demonstração, ouvintes, de que está havendo finalmente a grande transferência dos seres humanos que já haviam atingido o nível humano na cadeia lunar, que existiu antes da cadeia terrestre. Então o planeta Terra está passando por uma aceleração intensa da sua vida e muitas pessoas altamente evoluídas estão se encarnando exatamente agora, pela primeira vez nesse planeta Terra. É um momento excepcional para a evolução da humanidade. Mas vamos fazer aquele nosso tradicional intervalo, ouvintes. Convidamos a vocês a participarem da Levir, se associarem, e no segundo bloco vamos continuar falando da ronda interna. Até já! Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Saudações amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida, para todo o ano de 2011. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio, e aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM.
Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Sim, caros ouvintes, estamos retornando com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, falando aqui do livro do Major Arthur Powell aqui, O Sistema Solar aqui, que está na minha mão aqui, que nós estamos lendo aqui e estudando com vocês, ouvintes, este maravilhoso livro que nós recomendamos a vocês. Procurem aí nos sebos aí pelo Brasil ou no site www.estantevirtual.com.br, pois vale muito a pena esse estudo que sumariza uma série de livros de Leadbeater, de Annie Besant, ideias também de Madame Blavatsky. É realmente um material muito interessante, ouvintes, que nós estamos trazendo para vocês. Agradecemos aí a audiência daqueles que estão nos acompanhando ao vivo e também daqueles que estão nos acompanhando aí muitos dias, muitos meses, quiçá anos depois. Esperamos que esse material continue a ser útil, amigos ouvintes, para vocês que estão aí pesquisando, e obviamente que nós estamos trazendo essas ideias, ouvintes, para a consideração de vocês. Não estamos pedindo para vocês acreditarem piamente no que nós estamos dizendo, porque vocês têm que manter realmente um espírito crítico. Essas ideias, obviamente, demandam um grande poder, ouvintes, para serem confirmadas, mas são parte da tradição, ouvintes, do conhecimento oriental. Foram trazidas inicialmente por Madame Blavatsky, que de certa forma revelou essa doutrina dos 7 mundos simultâneos no seu livro A Doutrina Secreta. Então vamos continuar aqui falando justamente sobre os propósitos das rondas. Então o primeiro propósito é manter um núcleo ativo para que a vida, ouvintes, ela não precise ser refeita do zero quando a vida retorna para um determinado grupo, né? E no próximo diagrama, que é o 23, né, nós vamos ter exatamente uma outra apreciação, ouvintes, exatamente desse assunto, que é o uso desses núcleos, né, para as entidades que são atrasadas dentro da evolução. Porque, obviamente, que quando qualquer tipo, caros ouvintes, de processo consciente se desenvolve, não são todos aqueles que atingem o sucesso pleno desse empreendimento. Então nós temos que estar realmente atentos para o fato que realmente existem os atrasos, também como existem os avanços, né, os mais avançados. Então todo esse processo precisa ser contemplado dentro desse esquema. Então nós vamos falar exatamente sobre aqueles que estão, por assim dizer, mais atrasados, ouvintes, dentro do esquema. Então nós vamos apresentar para vocês essas condições dos seres que ficam para trás. Por que que o indivíduo fica para trás na evolução, ouvintes? Simplesmente porque o indivíduo não faz os devidos progressos conscientes que são necessários para a evolução. Ou seja, nós sabemos que hoje em dia existe uma série de condições para as pessoas evoluírem. Não há mais desculpa, ouvintes,
para as pessoas se manterem naquela condição antiga, a condição em que o indivíduo não fazia esforço nenhum para evoluir e que as pessoas realmente não davam a mínima para aquilo que nós chamamos de evolução. Ou seja, haviam pessoas que simplesmente tratavam de levar a sua vida apenas, como se dizia antigamente, empurrando as coisas com a barriga, né? Sem fazer esforço nenhum. Inclusive eu já vi pessoas fazerem até o raciocínio de que elas não precisam realmente fazer esforço nenhum, simplesmente porque o grosso da humanidade, né? Ou seja, existe um movimento coletivo que garantiria que elas iriam então evoluir, né? Sem precisar fazer esforço nenhum, né? E isso é obviamente uma desculpa para o indivíduo não fazer nenhum melhoramento na sua vida, né? E isso obviamente que é um raciocínio errôneo, porque tudo que nós fizermos, ouvintes, para auxiliar, né, a evolução, não somente coletiva, mas a nossa pessoal, obviamente, ouvintes, que auxilia o progresso de todo o processo da consciência. Então, aqui esse diagrama 23, ele de certa forma coloca isso, né? Nós temos os 7 globos que tem o núcleo vital, né, dos 7 reinos, né? Então, no atual momento evolutivo, existe aí principalmente esses núcleos ficam mais claros no globo C, que é Marte, no globo D, que é a Terra, e no globo E, que é Mercúrio. Então o texto aqui do Paulo diz o seguinte: nesse diagrama se representa a nossa própria cadeia. Os 7 reinos originais do globo C, ou Marte, aparecem pontilhados. Vamos fazer uma ampliação aqui da imagem, fica mais fácil nós vermos isso. Então, os 7 reinos originais do globo C, Marte, aparecem pontilhados, o que indica que eles desapareceram, com exceção de um núcleo muito encolhido, representado pelos quadradinhos, né, que estão ali já desaparecendo. A onda vital passa para o globo seguinte, que é a Terra, onde se torna plenamente ativa e faz com que os 7 reinos alcancem o seu tamanho máximo. Nós vemos pelos quadrados ali, plenamente preenchidos. E quando chegar o momento em que a onda vital tiver de deixar a Terra e passar ao planeta Mercúrio, ou o globo E, os núcleos ali existentes se tornarão prolíficos e se expandirão até que os reinos atinjam o seu tamanho pleno. E o processo é representado neste diagrama pelas setas que se irradiam para fora dos núcleos no sentido dos quadrados maiores, que indicam os reinos em seu tamanho completo. E finalmente, nós chegamos ao terceiro propósito desses núcleos dos 7 reinos que existem nos 7 planetas da nossa cadeia e também de outras cadeias planetárias. Então, o texto aqui do livro do Paulo nos diz: chegamos agora à função de outra função desses núcleos, a provisão de um campo de evolução para as entidades atrasadas, né? E cerca do fim, ao próximo do fim de cada ronda, há sempre entidades em todos os reinos que não realizam integralmente o que delas se esperava. E por consequência, quando se completa a evolução no globo F, ou seja, no último globo,
elas não estão preparadas para passar ao globo G. Aliás, é o globo G que é realmente o último dentre os 7, né? Que vai do A até o G. Nessas condições ficam para trás e continuam trabalhando com firmeza no núcleo restante. Pode ser que com o correr do tempo façam progressos suficientes para juntar-se ao resto do núcleo no globo G, como também é possível que mediante um impulso extraordinário, de vez em quando consigam algumas apressar-se e alcançar a onda vital de que se apartaram, né? Isso está representado exatamente nesse outro diagrama, né? Ou seja, quando uma ronda está terminando, né? Ou podemos dizer também que em qualquer momento evolutivo, podem realmente seres ficarem para trás na evolução. E aí ficam exatamente naqueles núcleos que estão estabelecidos nessas esferas. Vai ser o caso quando a vida se retirar da Terra para Mercúrio. Obviamente que muitos ficarão para trás nessa evolução e podem participar ainda do que restar da vida aqui no planeta Terra. Se bem que vai levar muitos e muitos milhões de anos para que o interesse do Logos volte de novo para o planeta Terra. Então esse é um processo e muitos conseguem, né, se promover e alcançar de novo a corrente da vida e outros, né, realmente ficam para trás. E há também, aí vai ser o tema do nosso próximo programa, há aqueles inclusive que são até retirados de todo o sistema das 7 rondas, né, e ficam esperando a formação do próximo esquema, né, da próxima cadeia, porque há seres que são tão atrasados que chegam até a ser prejudiciais. Então esses aí não são apenas retardatários, eles são, inclusive trabalham contra todo o processo da evolução. Mas aí o livro complementa aqui. Mais frequentemente, contudo, continuarão atrasadas até serem alcançadas na jornada seguinte da onda vital pelos planetas. Ela se encontra habitualmente numa classe de mônadas ou chispas divinas inferior a que outrora pertencer. E as retardatárias ficam assim para trás da onda de vida. E por perder uma ronda, caem numa classe inferior. Como já dissemos, uma proporção dessas retardatárias aparece em cada planeta e em todos os reinos. É a essência mineral que não consegue alcançar o reino vegetal. É a vida vegetal que não consegue alcançar o reino animal. São os animais que não conseguem individualizar-se como seres humanos. Então esse diagrama que nós estamos mostrando sumariza esses retardamentos. E finalmente vamos chegar aqui ao processo da aceleração, que esse realmente seria o propósito realmente mais avançado, mais espiritual das rondas internas, né? Porque até agora nós só tratamos de retardatários e daqueles núcleos que ficam para trás, que ficam ali marcando passo na evolução. Mas a terceira função desses núcleos, e é esta que geralmente nos referimos quando falamos na função da ronda interior propriamente dita, representa o inverso da função aqui descrita anteriormente nesse gráfico, o 24º, e consiste em permitir a certas entidades progressos insolitamente rápidos, ou seja, uma aceleração da evolução.
Então isso vai ser descrito exatamente pelo próximo diagrama, que é o 25º, né? Se bem que nós vamos fazer um upgrade aqui dessa imagem, já vocês vão ver isso funcionando aqui com muito mais animação. Então, aqui o que diz o texto do livro do Paulo é: no globo D, que é a Terra, aparecem as duas classes de entidades, as de número 1 e 2, né? Então vamos ampliar aqui esta imagem para vocês se localizarem, né? Ou seja, são essas divisões 1, 2 e 3 simbolizam mônadas, chispas divinas que têm progressos diferentes, né? Umas são mais evoluídas e as outras em nível normal e as outras um pouco atrasadas. Em determinadas condições de forte desejo de progresso, quando vem uma entidade da classe 2 lutando com excepcional vigor para aprimorar-se, as autoridades, e aqui quando se diz autoridades, são os mestres da grande fraternidade branca, né? Podem separá-la da grande massa dos seus semelhantes nesse planeta e transferi-la para a ronda interior, ou seja, fazendo com que a pessoa gire as rondas de forma mais rápida e fazendo-a realizar sua encarnação seguinte não na Terra, mas entre a limitada população que existe atualmente no planeta Mercúrio. Nesse caso, ela ficará ali mais ou menos o mesmo tempo que ficaria se tivesse dedicado à encarnação numa raça raiz da Terra, e passará para o planeta astral F, né? Após uma estada semelhante nesse planeta astral, e será transferida para o globo G, depois para o globo A, para o globo B, sucessivamente, e logo para Marte e de volta para a Terra. Ou seja, ao invés de ficar esperando, né, se completar a quarta ronda, né, ali, fechando, nós estamos na quarta ronda e meia, o indivíduo fecharia então a quarta ronda e avançaria já pela quinta, retornando depois aqui para a Terra. Então, tendo-se demorado a entidade em cada globo um período de tempo mais ou menos equivalente ao período normal de uma raça raiz, e aí esse período de tempo, ouvintes, uma raça raiz pode durar, né, como a nossa atual quinta raça raiz tem cerca de 1 milhão de anos. Então, sendo que a raça Atlante demorou mais de 2 milhões de anos e a Lemúria, ouvintes, teve mais de 20 milhões de anos de prolongamento. Então, nós estamos falando aqui de realmente um período bem extenso, ou seja, o indivíduo passa para um outro planeta, mas fica ali bastante tempo ali, né? Então nós podemos visualizar isso, ouvintes, de uma forma mais gráfica, né? Se vocês acompanharem esse filme que nós estamos passando aqui para vocês, os planetas interiores, né, os planetas rochosos do sistema solar girando, né, ao redor do Sol, né, e a ronda interior, ouvintes, é exatamente essa linha que passa ao redor, né, dessas órbitas tradicionais dos planetas. Ou seja, há essa possibilidade, ouvintes, de nós sermos acelerados dentro da evolução. Nós podemos aproveitar essa oportunidade se, obviamente, nós tivermos um grande interesse em evoluir mais rapidamente.
Como nós dissemos, não só isso não é o comum, como há pessoas que querem, na verdade, ficar marcando o passo, que querem seguir apenas o grosso da humanidade, e há aquelas também que trabalham até contra o processo, né? Lamentavelmente. Então, ouvintes, está na nossa mão, se nós assim quisermos, se nós nos dedicarmos muito à evolução espiritual, teremos essa oportunidade de um aceleramento dentro da Honda. Então, continuando aqui para finalizar, tendo-se demorado a entidade em cada globo um período de tempo mais ou menos equivalente ao período normal de uma raça raiz, ou seja, são milhões de anos, a onda vital terá deixado a Terra na ocasião em que a entidade, executando a sua ronda própria, né, para voltar a ela, tiver passado a Mercúrio. Aqui se juntará a ela, porém, como membro de uma classe mais elevada, a classe 1, com a qual continuará sua futura evolução, e fazendo assim a ronda de toda a série de planetas da cadeia, ter-se-á elevado a uma classe mais elevada de chispa divina, ou mônada. Então, empenhadas nessa linha especial de evolução, as entidades formam a maioria da pequena população existente no planeta Mercúrio e Marte no momento atual. Em Marte, todavia, há também certo resíduo da humanidade primitiva, deixada para trás quando a onda vital passou de Marte para a Terra, por não estar em condições de vir à Terra com o resto de seus semelhantes. Essa raça representa uma fase de humanidade inferior a qualquer outra que ora exista e da qual nada sabemos. Estará provavelmente extinta muito antes de chegarmos a Marte na quinta ronda, pois não parece haver outros egos que necessitem por ora manifestar-se nesse nível. Então essa, inclusive, é uma das declarações mais atacadas, né, dos críticos desse livro, porque ela menciona, ouvintes, de que existiria fisicamente ainda uma humanidade no planeta Marte e também no planeta Mercúrio, onde as pesquisas atuais da ciência parecem indicar que nesses planetas não existe nada, né? E aí, ouvintes, obviamente que fica aí o que disseram os escritores que falaram a esse respeito: Annie Besant, Leadbeater, Blavatsky, principalmente Leadbeater e Annie Besant. E, como nós dissemos, pode ser que esses investigadores não estivessem falando exatamente da atualidade. Mas o fato que se sabe hoje, ouvintes, pela pesquisa científica, é que o código genético, ouvintes, dos seres, ele é muito parecido. E pode ser que exista ainda na superfície e também dentro do interior desses planetas a possibilidade em que haja seres vivos que estejam preservando esse código genético para a evolução posterior. Pode ser também, ouvintes, que a vida nesses planetas não esteja necessariamente no plano físico. Nós sabemos que o etérico faz parte do físico, que o astral, o mental são níveis que uma humanidade pode se manifestar. Nós sabemos que a primeira e segunda raças nesse planeta eram basicamente raças etéricas. Só lá pelo meio da segunda raça do planeta Terra é que a coisa chegou realmente no plano físico. Então, ouvintes, essa informação de que é possível a aceleração, né, dos seres que queiram evoluir mais rapidamente numa ronda interior, nós devemos manter
dentro da nossa consciência essa informação que é, obviamente, muito esotérica e precisa, obviamente, de muita confirmação e de muita investigação antes que nós tomemos esta afirmação como plenamente verdadeira. Mas fica aí a informação, ouvintes, para nossa consideração. É mais um tópico interessantíssimo desse livro O Sistema Solar que nós estamos trazendo para o estudo dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores, associados e simpatizantes da loja esotérica virtual Alevir. Pelo avançar do tempo, ouvintes, nós temos que encerrar e agradecemos uma vez mais aí o grande prestígio, o carinho de vocês que estão nos acompanhando ao vivo e também de vocês que estão nos acompanhando pelas gravações. Mas convidamos a vocês, ouvintes, para participar aqui da nossa última vibração. Vamos, ouvintes, aqui fazer a nossa última conexão com a nossa divindade, sempre nos recordando da chispa divina que brilha nos nossos corações. Vamos, ouvintes, procurar uma posição tranquila e, uma vez mais, fechando os nossos olhos, vamos meditar, ouvintes, encerrando mais esse programa Lux Esotérica de hoje. Vamos volver a nossa atenção para o ponto dos nossos corações. Vamos sentir o batimento cardíaco e, com o poder da nossa mente, ouvintes, vamos visualizar dentro dos nossos corações o brilho da joia inefável da nossa chispa divina. Vamos visualizar a sua luz se expandindo, tomando todo o nosso ser, iluminando, interpenetrando todos os nossos órgãos, colocando a nossa natureza em conexão com a nossa espiritualidade, que a luz divina preencha todo o nosso ser, que ela ilumine a nossa aura e ao redor de nós e principalmente diante de nós o caminho da evolução que nós desejamos seguir. Vamos, ouvintes, procurar nesse momento solene compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes? Que assim seja. Que esta bênção, que essa vibração vá até vocês, ouvintes, desperte ainda mais este poder que existe dentro de vocês, que brilha dentro dos vossos corações. Que as vossas mentes sempre estejam à busca de uma vida mais plena, de um conhecimento mais elevado, de uma vida mais harmoniosa. Nosso programa está a serviço desse propósito, trazendo para vocês sempre temas aqui para vocês considerarem. O programa de hoje terminou, ouvintes, mas vamos deixá-los aí
com a programação musical interativa aqui da Esotérica FM. Esperamos vocês nos próximos programas. E finalmente desejamos a todos um ótimo final de noite, um bom descanso. Esperamos vocês, ouvintes, sempre aqui nos apreciando e sempre trabalhando mentalmente sobre essas questões. Finalmente, ouvintes, recebam aqui o virtual, mas sempre forte, sempre caloroso, fraternal abraço. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.